Valeu, pessoal. Tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre cinemática. Vamos ver aqui algumas questões que caíram no Enem dessa matéria, ok? Então vamos lá. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito e voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente... Então vamos lá, gente. A gente vai considerar aqui, então, que as cidades do texto estão diametralmente opostas. Então a distância entre elas será a metade da circunferência. Vou mostrar aqui com um desenho, gente. Olha só, fica mais fácil de entender. Então você tem a cidade de Quito e Singapura. A distância entre elas é a metade da circunferência. E aí você sabe, você já estudou que o comprimento da circunferência, o total, né, o comprimento total é 2 vezes π vezes r. Como a gente vai considerar apenas a metade, então a distância entre elas é π vezes r. Sabemos que o valor aproximado de π é 3,14. Então, substituindo, temos que a distância vai ser 3,14 vezes os 6.370, que é o raio aqui considerado, ok? Então, a distância, gente, vai dar aproximadamente igual a 20.000 quilômetros, ok? Sabemos também, gente, que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Ora, ele está pedindo o tempo. Então, isolando o tempo, temos que tempo é a distância dividida pela velocidade. E aí vamos substituir os valores. Eu encontrei que D é 20.000 e no texto nós temos que o avião tem uma velocidade de 800 km por hora. E aí dividindo então 20.000 por 800, chegamos então que o tempo de viagem será de aproximadamente 25 horas, é a letra C. Ok? Vamos para mais um? Olha só. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para o veículo, para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então vamos lá, gente. Vamos dividir o texto aqui, o problema, em duas partes. Então, no primeiro trecho, nós temos que a velocidade máxima permitida é 80 km por hora e a distância percorrida será de 80 km. Ou seja, a velocidade, então, no primeiro trecho é a distância sobre o tempo, a gente já viu. Então, o tempo, no primeiro trecho, eu vou dividir a distância do primeiro trecho sobre a velocidade no primeiro trecho. E aí nós vamos ficar com 80 dividido por 80, lógico, 1 hora. Então ele vai levar 1 hora no primeiro trecho. A mesma ideia para o segundo trecho, nós vamos calcular também a distância, né? Pegar o valor da distância e dividir pelo valor da velocidade nesse segundo trecho para calcular o valor do tempo. Ou seja, nesse segundo trecho, nós temos que o comprimento é 60 km e a velocidade máxima permitida é 120 km. Ou seja, nesse caso, vamos ficar com 60 dividido por 120. Ou seja, nós então, nesse trecho, ele vai levar meia hora. Ou seja, gente, o tempo necessário, o tempo total necessário aqui será de 1,5 horas, 1 hora e meia, letra C. Ok, gente? Vamos para mais um? O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia durante o dia conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu, no gráfico abaixo, o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial no período da manhã. De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar a
até às 10h30, né? 10h30 da manhã, ao ponto final dessa linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até às... Então vamos lá, gente. Vamos testar cada um das alternativas aqui e comparar para ver qual vai ser a resposta. Vamos pegar aqui primeiro, gente, 9 horas e 20 minutos. No gráfico, se a gente observar aqui no gráfico, 9 horas e 20 minutos, o tempo de viagem, olha só, 9 horas e 20 minutos está aqui, ele vai levar 90 minutos, tá, de viagem, saindo às 9h20. Ou seja, nós vamos pegar 9h20, somar com os 90 minutos, 1h30, né, 90 minutos, vamos chegar a 10 horas e 50 minutos. Ou seja, não vai dar certo porque ele precisa chegar até as 10 horas e 30 minutos. Então, letra A a gente descarta. Usando o mesmo raciocínio, gente, vamos testar a letra B, 9 horas e 30 minutos. E aí vocês vão observar também no gráfico que 9 horas e 30 minutos, olha só, está aqui. Ela também vai levar, nesse caso aqui, ó, a viagem vai demorar 90 minutos também. Ou seja, aqui, gente, vai dar 11 horas. Saindo às 9h30, ele chega às 11 horas. Também não dá. Vamos descartar. 9 horas. Vamos ver 9 horas no gráfico. O que está apontando aqui, gente? Ó, 9 horas aqui, gente, está apontando aqui, ó, 95 minutos de duração. E em 95 minutos, 1h35, ele chegaria às 10 horas e 35 minutos. Também não dá, né? Mais um, 8 horas e 30 minutos. No gráfico, 8 horas e 30 minutos, vamos observar aqui que, gente, ó, tá aqui o ponto, vai ser 105 minutos, ok? 105 minutos, somando, vai dar 10 horas e 15 minutos. Daria certo, porque ele tem que chegar até as 10h30, mas vamos então verificar, por fim, a letra E, para ver o que vai dar. 8 horas e 50 minutos, gente, olha só, 8 horas e 50 minutos, está aqui, ó. A viagem vai durar 100 minutos, ou seja, 1h40, né? Somando, então, mais 100 minutos, gente, olha só, vai dar exatamente as 10 horas e 30 minutos. Ou seja, ele deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as 8 horas e 50 minutos. Então, pessoal, esse exercício está ligado ao exercício anterior. Até coloquei aqui a tabelinha do exercício anterior. João e Antônio utilizam os ônibus da linha mencionada na questão anterior para ir trabalhar, no período considerado no gráfico, nas seguintes condições. Trabalham 20 dias por mês. João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no menor tempo. Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto de maior tempo. Na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto de mesmo tempo de percurso, ok? Considerando-se a diferença de tempo de percurso, o Antônio gasta por mês, em média... Vamos lá, gente, se a gente observar o gráfico, olha só, o menor tempo de viagem, 50 minutos. O maior tempo aqui, gente, ó, 110 minutos. Ou seja, a diferença de tempo entre as viagens, né, o maior tempo e o menor tempo, vai dar, gente, 60 minutos. Ou seja, 1 hora. Ok? Vamos lá. Se eles viajam, ó, a diferença de tempo é 1 hora e trabalham 20 dias por mês, né? Tá lá na primeira condição. Olha só, como eles trabalham 20 dias por mês, então Antônio gasta 20 horas a mais todo mês em suas viagens. Ok? Então, letra C. Beleza, gente? Por fim, gente, olha só. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é... Então, olha só, gente,
Aqui nós vamos considerar a distância entre os dois sensores. Note bem, na figura a distância é de meio metro, ok? E observe o seguinte, ele quer o tempo, né, em milissegundos, hein? E aí o tempo a gente já viu que é a distância dividida pela velocidade. Só que tem um detalhe, gente, se a gente for substituir aqui, note que o tempo, a distância aqui, gente, está em metro. E a velocidade está em quilômetros por hora, ok? Então a velocidade está em quilômetros por hora. Então eu devo ainda aqui, gente, fazer isso aqui, ó, dividir a velocidade por 3,6 para representar então essa velocidade em metros por segundo, ok? Então não esqueçam, aqui tem que passar para metro por segundo. Então é só pegar a velocidade que está em quilômetro por hora e dividir por 3,6. Feito isso, gente, fazendo as devidas operações aqui, nós vamos chegar que o tempo vai dar 0,03 segundos, ok? Como ele quer em milissegundos, você sabe que para passar para milissegundos eu multiplico esse valor por 1000. Ou seja, eu tenho então 30 milissegundos, que é a letra C. Beleza, gente? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!